Aproveitando que você está de pé, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, o último livro da palavra de Deus, da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, nós estaremos lendo. Talvez a minha versão seja diferente, mas o sentido é o mesmo. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera um pouco. Então diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e como tu não podes suportar os que são maus e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o meu primeiro amor. Amém? Pode sentar, querido. Aqui nós estamos falando da igreja de Éfeso. E se nós olharmos, parece uma igreja perfeita. Uma igreja que trabalha, faz as suas obrigações decentemente e até com louvor. E quando nós começamos a ler ali, ele começa a falar das obras da igreja de Éfeso. As obras daquela igreja eram boas, tinham todo um significado, eles faziam tudo aquilo que Deus aprovava. No livro de Tiago fala que nós não podemos ter fé sem obras e obras sem fé. E as obras da igreja de Éfeso eram boas. O trabalho também da igreja de Éfeso era muito bom, né? Era até mesmo admirável, porque eles não tinham preguiça de fazer o trabalho naquela igreja. Eles arregaçavam as mangas e trabalhavam. E fora isso, eles tinham uma paciência, eu digo até que fora do comum, né? A palavra paciência ali no original é upomone, que significa, além de paciência, significa estabilidade, constância, tolerância, pessoa que não desvia do seu propósito. Aquela igreja tinha um propósito. E à medida que nós vamos lendo o que aquela igreja fazia, e ela combatia os maus, ela jamais abaixou a espada. Ela sempre lutava pelo nome de Cristo. E lutava contra as posturas e costumes daquela época, que era contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que não agradava a Deus, eles combatiam os maus, e inclusive os falsos profetas. Quando aparecia um falso profeta, eles combatiam e faziam prova para ver se ele era cristão ou não. Paulo teve essa dificuldade lá na igreja de Coríntios, e a maioria das vezes por onde ele passou. Se nós formos ler a carta de Judas também, os mesmos problemas eles tiveram. Mas aqui a igreja de Éfeso, ela combatia os falsos profetas. E mais importante, a igreja não desfaleceu. Ela suportou o trabalho duro, não se cansava de trabalhar para o Senhor. É uma igreja que nunca reclamou do trabalho árduo. Se nós olharmos com os nossos olhos carnais, era a igreja perfeita. Era a igreja que fazia tudo aquilo que o Senhor mandou e ordenou. Mas no versículo 4, o Senhor fala: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja,
Eles estavam colocando a obra de Deus acima do Deus da obra. Então, o que eu quero dizer nessa noite é que não adianta nada nós fazermos e trabalharmos por Senhor, se no nosso coração, no nosso altar, Ele não fizer morada. Né? Ou seja, aquela igreja fazia tudo o que o script mandava. Mas ela abandonou o quê? A adoração ao Senhor. Humanamente ela era perfeita, mas espiritualmente faltava o amor de Cristo. Ela quase que entrou na apostasia. Mas o Senhor fez um alerta para ela. Quando João começa a escrever as cartas, é praticamente as últimas palavras de Jesus na Bíblia. E ele deu essa chamada de atenção na igreja de Éfeso. Olhe, vocês trabalham, vocês combatem um falso profeta, vocês não deixam a mentira entrar, vocês fazem caridade, vocês fazem tudo, vocês só não têm aquele primeiro amor. O segundo amor para Deus não vale de nada. Quando Marta e Maria receberam Jesus na sua casa, acho que todos conhecem a história. Marta se preocupou com os afazeres. Como que eu estou recebendo Jesus na minha casa e minha casa está bagunçada? E Maria deixou tudo de lado e deu a prioridade para ouvir a Jesus. E quando Marta foi falar com Jesus, Jesus falou assim: olha, Marta, Maria escolheu a boa parte, que é adorar ao Senhor Jesus. Nós temos que ter uma vida de adoração, nós temos que fazer um altar para o Senhor todos os dias da nossa vida. Não adianta nós trabalharmos na igreja, fazemos isso, combater o falso profeta, vir na igreja toda quarta, domingo, ler a Bíblia, se o amor de Deus não fizer parte, não for prioridade em nosso coração. Então nós temos que ter um altar de adoração a Deus. Altar é um ambiente, é um local de adoração. Em Mateus 6,6 fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quando nós falamos de altares para Deus, a primeira pessoa que fez um altar para Deus foi Abel. E ele fez um altar para Deus e Deus gostou da sua adoração, gostou do seu altar. E foi por causa disso que ele morreu. Porque o seu irmão ficou com inveja da adoração de Abel. E ele morreu por causa disso. E quando nós continuamos a ler a palavra de Deus, nós vamos ver que várias pessoas fizeram altares. Noé, quando saiu da arca, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi um altar a Deus. Abraão, como foi pregado ontem, quem esteve ontem aqui sabe que ele falou de Abraão, mas Abraão fez 4 altares na Bíblia. Diz que na história de Abraão são 4 altares, um em Siquém, um em Betel, um em Hebrom e outro em Moriá. Onde Abraão não fez o altar foi que o povo padeceu. Ele fez o altar aonde ele passou. No Egito, que ele fugiu da fome, ele não fez um altar. E foi lá que o povo dele ficou escravo. Porque ele não levantou um altar naquele lugar. Mas ele levantou em Siquém, em Betel e em Hebrom. Mas eu acho que o altar mais difícil que Abraão levantou foi em Moriá. Porque Deus falou para ele: pega o teu filho, o teu único filho, leva lá e me dá em sacrifício. Foi o altar mais difícil para Abraão, pois ali ele tinha que oferecer o próprio filho. E se fosse você? Como está o teu altar?
Deus está em primeiro lugar ou não? E quando nós continuamos a história, né, Moisés também levantou um altar ao pé do monte. Elias fez um altar na terra de Israel. E acho que os irmãos conhecem a história dos profetas de Baal. Ele mandou fazer 2 altares, um para o profeta de Baal e outro para Deus. E ele fez o desafio: aquele Deus que responder, esse vai ser Deus. E os profetas de Baal começaram e nada aconteceu. E Elias tirava sarro e falava assim: até quando vocês cocheareis? 1 Reis 18, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. E a história vocês conhecem. Eles ficaram até meio-dia, Baal não respondeu. Depois Elias foi lá, jogou água, fez o sacrifício, e veio fogo do céu e lambeu todo o sacrifício e a água e tudo mais. Glória a Deus. Mas tem um altar na Bíblia que me chama a atenção. Eu queria que a Ju colocasse lá Josué, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 até o 9, mas põe só o 1, depois vai indo, Ju. Aqui, só para vocês se localizarem na história, Moisés tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, eles passaram, ficaram 40 anos no deserto. Moisés viu a terra prometida, mas não entrou, né? Morreu ali. E o Senhor chega para Josué e falou assim: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E eles chegaram diante do rio Jordão. E diz assim, e sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, né, os sacerdotes foram no Jordão, pisaram na água, as águas cessaram, né, passou o Jordão, falando do Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Então o que o Josué tinha que fazer? O sacerdote continuou no meio do Jordão. Josué foi lá, chamou 2 homens, um de cada tribo, e eles pegaram a pedra do meio do leito para fazer um altar aonde eles estavam acampados. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, e de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, em meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para isto que seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas coisas? Então Josué fez um altar. Então lhes disse que as águas do Jordão se separem diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial em Israel. Ou seja, Deus mandou Josué fazer um altar perto do acampamento. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras, aqui já é outro altar. E eu quero que vocês prestem atenção. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Ou seja, quando o rio Jordão se abriu,
Ele veio, tirou 12 pedras do rio, levou para o acampamento e fez um altar. E os sacerdotes estavam no meio do rio, o rio em seco. E o Senhor mandou Josué pegar 12 pedras e colocar no meio do rio. E depois que Josué colocou as pedras no meio do rio, os sacerdotes saíram e a água cobriu o altar. Aí vem a pergunta: para que um altar no meio do rio? Para que um altar escondido? Todos os outros homens da Bíblia, que eu falei dos altares, eles fizeram em lugar visível. Noé, Abraão, tudo mais. Mas em Josué, o Senhor ordenou: faz um altar fora, para memorial, e um altar dentro do rio. E tem um versículo que fala assim, que as pedras, está lá em Êxodo 20, 25, fala que as pedras não podiam ser lavradas, ou seja, cortadas. Elas tinham que ser, do jeito que elas estivessem. E se vocês, acho que todo mundo sabe que quanto mais a água passa, mais vai arredondando as pedras, né? Pensa no altar bonito que deve ter ficado aquele altar. Mas um detalhe: quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, ninguém tocou na água. Moisés apenas levantou o seu cajado e o mar se abriu de trás para frente. Mas em Josué, não, os sacerdotes molharam o pé na água. Mas aí eu volto a perguntar: por que um altar dentro da água? Por que às vezes Deus nos dá a ordem que às vezes nós não entendemos e não compreendemos? Às vezes nós não vemos lógica naquilo que Deus prepara para nós. E por que Deus fez assim? Quando nós plantamos alguma coisa, geralmente nós vemos o seu fruto. Se nós plantarmos batata, dentro de 3 a 4 meses nós vamos lá cavocar a terra e vamos ver o fruto da batata. Mas e se nós plantarmos tâmaras? A tâmara, para dar a primeira vez que ela vai dar fruto, vai de 70 a 100 anos. Então, às vezes, Deus vai fazer nós trabalharmos para Ele, e nós não vamos ver o fruto e nem o porquê daquilo. Josué não viu o porquê daquilo. Mas as pessoas na Bíblia, elas construíam altares para se encontrar com Deus e para o adorarem. Mas aqui Josué fez um altar escondido. E um altar, quando a gente vai ver Abraão, Noé e tudo mais, é um lugar que tem sacrifício. Ele faz o altar, tem lá o animal morto, e vem e põe fogo e faz o sacrifício e adora a Deus. E parece uma coisa ilógica, um altar dentro de um rio. Então existem 2 tipos de altares. Altar que todo mundo vê, todo mundo pode ver, e tem um altar que só Deus vê. Só você conhece e só Deus vê. Em 2 Reis, capítulo 5, conta a história de Naamã. Naamã era um comandante da Síria, e quando ele invadiu Israel, ele levou uma menina judia para a sua terra para dar de presente para sua esposa. E aquela menina que veio de Israel, apesar de ela ser arrancada da sua casa, da sua família, mas ela tinha um propósito naquele lugar. E ela falou para a esposa Naamã: olha, se Naamã conhecesse o profeta que tem em Israel, ele seria curado. E Naamã foi para lá, e conheceu Eliseu. Não quero me ater muito na história, mas Eliseu nem atendeu ele. Mandou um recado: vai lá no Rio Jordão, se banhe 7 vezes. E Naamã ficou indignado, primeiro pelo tratamento do profeta,
Se nós formos ler na Bíblia, ele vai falar assim: poxa, eu achei que ele viria aqui, faria isso, faria aquilo. E o que Eliseu falou? Vá lá e se banhe no Rio Jordão por 7 vezes. E Naamã começou a reclamar: mas não existem rios mais bonitos, mais belos em Damasco do que em Israel? Por que eu tenho que me banhar nesse rio sujo que é o Jordão? Mas Naamã não sabia que naquele rio tinha um altar escondido. E ele foi lá e se banhou 7 vezes. E diz a Bíblia que a pele dele saiu nova como se fosse de uma criança. Onde tem altar, tem cura do Senhor. Onde tem altar, tem cura do Senhor. No capítulo 6 de 2 Reis, Eliseu está com os seus discípulos, e os seus discípulos resolvem construir um lugar, ampliar o lugar para eles dormirem. E eles vão cortar lenha na beira do Rio Jordão. E eles convidam Eliseu para ir junto, né? E Eliseu vai, e naquele corte, um dos machados acabou voando e caindo aonde? No Rio Jordão. E vem aquele servo e fala assim: cara, o machado não era meu, era emprestado, e agora? E Eliseu chega aonde caiu o machado? Mais ou menos ali. E o que Eliseu faz? Tira um pedaço de pau, joga no rio, e o rio faz o machado flutuar. Eu acho que os irmãos conhecem essa história, né? É história de escola bíblica dominical. Mas o que aconteceu? Aquele machado flutuou no Rio Jordão. Aonde tem altar, tem restituição do Senhor. Se a gente não murmura, não reclama, se a gente adora ao Senhor, se nós temos um altar no nosso coração, vai haver cura, vai haver restauração. E se não bastasse, se nós voltarmos um pouco lá para 2 Reis 2, está Elias e Eliseu. Elias vai passar o bastão dele para Eliseu. E eles chegam aonde? De frente ao Rio Jordão. E Elias, junto com Eliseu fala assim: não vou me apartar de ti. E eles chegam de frente do altar, do rio, e o que Elias faz? Né? Elias fere o rio se abre. E os dois passam em seco. E o rio fecha novamente. Onde tem altar, tem portas abertas. Você não vai encontrar portas fechadas se você estiver no altar adorando a Deus. A não ser que Deus tenha um propósito nisso. Mas onde tem altar, tem portas abertas. E logo depois ele é levado no redemoinho e Eliseu pede uma porção dobrada de Elias. E Eliseu volta para o rio e pega o manto e fala assim: cadê o Senhor de Elias? E fere o rio Jordão. E o que acontece? Novamente o rio se abre. Porque onde tem um altar escondido, tem novos começos. Onde tem um altar, a história continua. A história não cessa. Onde tem o altar, tem quebrantamento. Tem um coração contrito ao Senhor. Mas como a gente viu os altares de Abraão, de Noé, de Moisés, de Elias, para se fazer um altar tem que ter um profeta, um cordeiro, um sacerdote e fogo. São os 4 itens que precisa para fazer um altar perfeito.
Mas por que aquele altar foi parar dentro do Rio Jordão? Como que nós podemos sacrificar ao Senhor num altar dentro do Rio Jordão? E passou-se os anos, né? Todos já tinham morrido, Josué, Elias e tudo mais. Por isso que eu digo, Elias fez sem ver o que iria acontecer no futuro. Mas um dia estava lá João Batista, batizando aonde? No Rio Jordão. Batizando para arrependimento. Mas um dia ele olhou um homem com os pés rachados, sem beleza e sem formosura. O homem que levou as nossas dores, ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele chegou andando até João. E João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O altar já estava pronto dentro do rio quando Josué fez aquele altar. O sacerdote, o profeta era o próprio João. O sacerdote e o cordeiro, o próprio Jesus Cristo. E ele entrou naquele rio e foi batizado. Mas falta o quê? O fogo. Quando Jesus se levantou daquele rio, João Batista viu em forma de pomba o fogo do Espírito Santo vir sobre ele e incendiar aquele lugar. O fogo estava pronto, o sacerdote se abriu, o fogo desceu em forma de pomba. Onde tem altar escondido, tem sacrifício. Onde tem altar escondido, tem cura. Onde tem altar escondido, tem milagre. Onde tem um altar escondido do nosso coração, tem salvação, tem restituição, tem regeneração e o mais importante, tem santificação. Não se aparte do altar de Deus. Não troque a eternidade por migalhas que esse mundo pode oferecer. Não se afaste do Senhor. E eu quero perguntar essa noite: como está o seu altar? Como está o seu altar? Elias, antes de fazer todo o processo, ele restaurou o altar. Como está o seu altar? A igreja de Éfeso era tudo perfeito, só não tinha Jesus Cristo. Só não tinha o altar de adoração, que é o mais importante de tudo. Como está o seu altar? Você está precisando de cura? Vai para o altar do Senhor. Está precisando de milagre? Vai para o altar do Senhor. Creia no Senhor. Está precisando de restituição? Vai para o altar do Senhor. Precisa começar tudo de novo? Vai para o altar que tem recomeço. O Senhor tem olhado para nós. Em Apocalipse 8,3 fala assim: o outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou de pé junto ao altar, e ele foi dado muito incenso para oferecer com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E eu quero te convidar para ficar de pé. E eu quero que você analise o teu altar. Como está o seu altar?
Você pode estar trabalhando para Deus, fazendo tudo para Deus, como era a igreja de Éfeso. Você pode estar fazendo coisas para Deus, até mesmo ofertando, dizimando, dando ofertas altas. Pode estar até mesmo falando de Cristo para os outros, fazendo caridade, fazendo ação. Mas a igreja de Éfeso faltava uma coisa: eles abandonaram o primeiro amor. E eu quero perguntar: como está o seu altar? Como está você com Deus? Não quero perguntar o que você tem feito para Deus, mas como está a sua intimidade com Ele? Você tem dado tempo a Ele? Você tem buscado a sua palavra? Você tem o adorado em espírito e em verdade? Você tem almejado Ele como Davi, que não construiu o templo, mas almejava estar na casa do Senhor? Quando ele pecou, ele falou para Deus: Deus, tira tudo de mim, mas não tira a presença do Teu Espírito Santo. Você está disposto a perder tudo, menos a presença do Espírito Santo? Ou começa a orar a Deus, começa a adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você tem pecado a ser confessado, confessa a Deus. Se você tem que restaurar o seu altar, restaura a Deus. Que hoje seja uma noite de restauração, que seja uma noite de santificação, que seja uma noite de renovação. Talvez as suas forças possam estar, você pode estar se sentindo fraco, as suas forças podem ter esvaído, mas o Senhor está te esperando no seu altar. O Senhor quer derramar óleo fresco sobre a tua vida. O Senhor quer derramar óleo fresco sobre a tua vida. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. O Senhor quer te encher de confiança. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, começa a operar em nossas vidas, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que os nossos altares diante do Senhor, ó Pai, possam estar reparados, ó Pai. Oh, Pai, que a nossa adoração, ó Pai, possa subir a Ti como um cheiro suave, ó Deus. Que a nossa adoração, ó Deus, possa subir como um cheiro agradável, ó Pai. Oh, Pai, que tudo aquilo que nós fazemos, ó Pai, oh, Pai, nós não viemos colocar a obra na frente, Senhor, mas sim colocar o Deus da obra na nossa frente, Senhor. Oh, Pai querido, restaura o nosso coração, ó Pai. Restaura, Pai. Oh, Pai, se nós precisamos de cura, Pai, seja cura física, Pai, seja cura no nosso coração, ó Pai, seja liberação de perdão, Senhor, que o Senhor possa estar agindo, Senhor, no coração de cada um, ó Pai. Oh, Pai, se nós estamos precisando de novos começos, Senhor, oh, Pai, que o Senhor possa providenciar os novos começos em nossa vida, Senhor. Oh, Pai querido, que nós possamos estar restaurados e consagrados para Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem e enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, com óleo fresco, Senhor. Oh, Pai, derrama o Seu bálsamo sobre nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, porque um dia o Senhor fez aquele sacrifício na cruz, ó Pai. O Senhor foi o Cordeiro, ó Pai, que Deus satisfez a sua ira para conosco, ó Pai. Oh, Pai, graças a Deus pelo Teu amor para conosco, Senhor. Graças a Deus pelo que o Senhor fizeste para nós, ó Pai, mesmo sem nós merecermos, Senhor. Oh, Pai, nós só podemos Te agradecer, ó Pai. Oh, Pai, esse Seu amor por nós nos constrange, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor encontre em nós, ó Pai, oh, Pai, altares edificados para Ti, Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós a verdadeira adoração, ó Pai, assim como aquela samaritana Te adorou, ó Pai, em espírito e em verdade, Senhor, e a vida dela nunca mais foi a mesma, Senhor. Que a nossa vida nunca mais seja a mesma, Pai, sem o Senhor Jesus. Oh, Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Oh, Pai, nós queremos Te adorar, ó Pai.
cada dia mais, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Edifica-nos, Senhor. Oh, Pai querido, te peço isso em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém.